Boa noite. Boa noite. Chamo-me Nelson Alberto, da turma de Gestão Empresarial do primeiro ano. Na turma G1A. E vim aqui para falar dos documentos comerciais. Dar a conhecer os vários tipos de documentos comerciais, como eles funcionam, quem emite, quem recebe, quando é emitido e os tipos dos documentos, dentre vários aspectos que irei abordar durante a minha apresentação. Irei começar pela introdução. Na introdução, o seguinte trabalho tem como objetivo dar a conhecer os tipos de documentos comerciais utilizados na área da contabilidade, no geral. E o objetivo geral do presente trabalho é de dar a conhecer os tipos de documentos comerciais, explicar a importância dos documentos comerciais. E sem mais delongas, irei dar início à minha apresentação. Os documentos comerciais são registros formais que comprovam transações entre empresas, clientes e fornecedores. Ou seja, os documentos comerciais eles servem para formalizar as transações entre as empresas, os clientes e fornecedores, diante de compras, de vendas, de bens ou serviços ou trocas, por aí adiante. Dentre várias atividades, eles servem para comprovar as transações efetuadas entre eles. Irei começar a falar da fatura. É um dos tipos de documento comercial existente. A fatura ela é um documento fiscal e comercial que comprova a venda de bens ou a prestação de serviços. E ela também detalha o que foi vendido, os valores envolvidos e as condições da transação. Acho que muitos já ouviram falar de fatura. Muitos já receberam, acredito. Por exemplo, a fatura de água traz-nos depois de nós comprarmos um certo serviço que é a água. E não é só a fatura da água que existe, existem várias outras faturas. Porque a fatura ela serve para comprovar a venda de bens ou a prestação de serviços. E geralmente as faturas elas são emitidas pelas empresas. As empresas que vendem ou prestam serviços às pessoas, à população no geral. Geralmente as empresas emitem as faturas para os clientes, são as pessoas físicas ou jurídicas as pessoas físicas ou jurídicas que compram determinados bens ou os serviços fornecidos por eles. E geralmente a fatura ela é emitida após a concretização da venda ou prestação de serviços. Então, a fatura ela emite-se depois de se prestar o serviço ou de se vender um certo bem ou serviço. Por aí vai, como a água. Geralmente trazem-nos a fatura depois de nós consumirmos a água. Depois da venda da água que nós compramos, primeiro consumimos, depois pagamos. A fatura ela não é pronto pagamento, ela paga-se depois de se consumir ou depois de se comprar, seja lá o que for. E a finalidade da fatura é de formalizar a transação para fins legais e fiscais. E a fatura ela pode ser preenchida da seguinte forma. Ela pode ser preenchida pela identificação do emitente, nome, endereço. Identificação do cliente. Na identificação do cliente também colocamos o nome e o endereço. Nós colocamos também na fatura, colocamos a descrição detalhada do produto ou serviço a ser vendido ou fornecido. Colocamos a quantidade que foi vendida e o preço unitário de determinado bem ou serviço e o preço total da fatura. E também colocam-se os impostos aplicáveis. Neste caso estamos a falar de IVA, em poucas palavras. Geralmente
a data de emissão e número sequencial. Tivemos que colocar na fatura, que é a data em que foi emitida e o número da tal fatura. Queria falar também do recibo. O recibo representa um documento comercial que comprova o pagamento de um bem ou serviço. O recibo formaliza a transação de quem vende ou presta o serviço e quem realiza o pagamento. Não, em poucas palavras, o recibo comercial é um documento comercial que comprova o pagamento de um bem ou serviço. Acho que acredito que todos conhecem, já tenham visto, ouvido falar de recibos, já tenham pegado um recibo. Por exemplo, é um documento muito comum, podemos encontrar em lojas, supermercados. Geralmente, damos o recibo se nós efetuamos o pagamento de certo bem, produto ou serviço a serviço que estão nos fornecer. Geralmente, o recibo ele tem a finalidade de formalizar as transações de quem vende ou presta o serviço e de quem realiza o pagamento. Ele formaliza a atividade, que é a compra e venda entre o comprador e o vendedor. E o recibo ele é emitido quando ocorre o pagamento total ou parcial de um valor devido por um produto ou serviço. Não, o recibo é emitido quando ocorre o pagamento. Quase pagamento total ou parcial de um certo produto. Quando pagamos todo o valor do produto ou uma parte, é quando emite-se o recibo. Queria falar também de como preencher o recibo. O recibo podemos preencher da seguinte forma. A princípio, devemos colocar no título a descrição, que é o recibo, o documento. Não podemos emitir um recibo sem colocar a descrição, que é o recibo. E vamos colocar o número do recibo também, que é para o número de recibo. Geralmente, o número de recibo coloca-se a quem emite o recibo, que coloca o recibo. Geralmente usa para o controle interno das suas atividades, o controle cronológico das suas atividades, qual a quantidade que vendeu e que não vendeu, por aí adiante. No recibo também colocam a data de emissão, que é a data em que foi preenchido o seguinte recibo. E colocam-se o nome e os dados do emitente. Ou seja, no recibo colocam o nome e data de quem efetuou o recibo, de quem produziu, de quem deu o recibo. Porque, geralmente, quando nós vamos ao supermercado ou às outras entidades em que nos fornecem recibos, na maioria das vezes, se formos anotar no recibo, tem descrição. Tem uma descrição que vem o nome do emitente, o nome de quem passou o recibo para nós. Geralmente, são esses dados que contêm no recibo. E também, em alguns casos, colocam-se o nome do destinatário. Mas nem sempre colocam, mas em alguns casos colocam o nome do destinatário. Deveria ser obrigatório no recibo. E também coloca-se a descrição do pagamento, que é o que está a ser vendido. Coloca-se no recibo as quantidades dos produtos ou dos bens a serem fornecidos ou a serem vendidos. E coloca-se o valor recebido, o valor pelo qual nós teremos para pagar o determinado bem ou serviço. Geralmente nós tiramos um valor, eles colocam o valor exato que nós colocamos. Por exemplo, se tu vais no supermercado, fazes compras, levas coisas, quando vais para a caixa para faturar, o valor total dá 150 meticais e tu tiras 200 meticais. A pessoa que recebe o valor deve colocar os 200 meticais, não apenas 150. Deve colocar 200 meticais, que é o valor recebido. E na descrição também vai colocar 150, valor recebido, valor pago 150. Irá devolver o remanescente. E também coloca essa forma de pagamento. Pode ser por caixa, via VD, pode ser via bancos, POS, dentre outros métodos. Também temos um outro tipo de documento comercial, que é a fatura-recibo.
E a fatura a recibo é um documento fiscal que combina as funções de uma fatura e de um recibo em um único documento. Em poucas palavras, a fatura a recibo ela é a junção de dois documentos, que é o recibo e a fatura. E geralmente ela é emitida por profissionais independentes ou empresas, geralmente inscritos como prestadores de serviços que não estão sujeitos a regimes de faturação mais complexos. E a fatura a recibo ela é emitida para um cliente que contratou o serviço ou comprou o produto. Então, quem compra ou contrata o serviço é quem recebe a fatura a recibo. E quem fornece os serviços ou os contratos por aí é quem emite. E ela deve ser emitida no momento em que o pagamento é realizado ou em momentos estabelecidos por lei. Também temos um outro tipo de documento comercial, que é VD. VD, ela representa venda a dinheiro. A venda a dinheiro, ou em outras palavras, VD, é um documento que comprova a venda de mercadorias ou a prestação de serviços realizada com pagamento imediato, ou seja, à vista. VD é quando nós compramos um certo produto via dinheiro vivo. E geralmente ela é emitida pelo vendedor. Quando nós, por exemplo, quando nós compramos um certo produto a dinheiro, pode-se emitir VD, que é venda de dinheiro. E é destinado ao cliente que efetua a compra a dinheiro, neste caso. E sempre é emitida no momento da venda. Também podemos encontrar um outro tipo de documento comercial, que é a guia de remessa. A guia de remessa é um documento fiscal e comercial que acompanha o transporte de mercadorias. Ela geralmente serve para informar e comprovar a movimentação das mercadorias entre o remetente e o destinatário, seja uma venda ou uma troca, ou mesmo para fins não comerciais, como devoluções ou transferências internas. A guia de remessa é usada para comprovar a movimentação de mercadorias, ou seja, para comprovar a troca, a venda ou outras atividades entre o fornecedor e o comprador, neste caso o vendedor ou o comprador. E ela é emitida para o destinatário ou o comprador, ou seja, quem vende é quem emite a guia de remessa e quem compra é quem recebe a guia de remessa. E ela é emitida quando há venda de mercadorias, transferências internas, consertos ou reparos ou devoluções. Não, ela pode ser emitida diante de vendas, diante de transferências internas entre os compradores e vendedores, para consertar ou reparar um certo produto ou serviço, ou mesmo devolver um certo produto. Por várias razões, pode-se emitir a guia de remessa. Podemos também encontrar a nota de débito. A nota de débito é um documento comercial utilizado para registrar valores que uma empresa precisa cobrar da outra parte. Normalmente relacionado a outros valores adicionais não previstos originalmente. A nota de débito, geralmente, em poucas palavras, é um documento que comprova um certo valor a cobrar a uma empresa ou a uma certa pessoa a quem nos deve. Ou seja, quem emite a nota de débito é quem tem a dívida a receber, é o credor da dívida. Geralmente ela é emitida pela empresa credora que tem algo a receber. E ela é destinada à empresa devedora ou à pessoa devedora. Então, ou seja, quem nos deve é quem nos
quem nos deve é quem nos fornecemos a nota de débito. E ela também é usada na cobrança de juros por atraso, no pagamento, no reembolso das das despesas feitas em nome do cliente, etc. E também podemos encontrar, além da nota de débito, podemos encontrar a nota de crédito. E a nota de crédito, ela corresponde a um documento comercial usado em transações comerciais para registrar um crédito concedido por um fornecedor ou vendedor ao seu cliente. Ou seja, o vendedor ou fornecedor que emite através da empresa que realizou a venda para o cliente que realizou a compra. A nota de crédito, ela é usada para registrar um crédito fornecido ou concedido por um fornecedor ou vendedor ao seu cliente. Há um documento que nós damos ao nosso cliente ou fornecedor depois de fornecer um certo crédito a ele. E também podemos encontrar o cheque. Cheque é um tipo de documento comercial. Geralmente é uma ordem de pagamento à vista. E ela é emitida por uma pessoa contra um banco. Para que este pague determinada quantia ao beneficiário, ou seja, quem emite o cheque emite em nome de um certo banco, que é o devido banco, que é o tal banco que está no cheque emitido pela pessoa que deve pagar a quantia à pessoa que é beneficiada pelo cheque. E o cheque ela é emitida pela pessoa que possui uma conta corrente com fundos disponíveis ou limite de crédito, ou seja, a pessoa que contém uma conta bancária ou numa certa entidade, uma conta bancária que emite o cheque. Geralmente, para emitir o cheque, a pessoa tem que ter fundos disponíveis na conta ou um limite de crédito, no qual lhe permite efetuar cheque sem ter fundos disponíveis. E ele pode ser emitido por uma pessoa ou entidade específica. E qualquer pessoa que estiver com cheque sacá-lo, qualquer pessoa que estiver com cheque pode sacá-lo. E qualquer pessoa que estiver com cheque pode sacá-lo, dependendo das burocracias dos bancos, por aí em diante. E ele é emitido quando o emitente deseja realizar um pagamento sem usar dinheiro em espécie. Quando alguém quer pagar um dinheiro sem usar dinheiro vivo, por aí, pode emitir o cheque. Temos também a livrança, que é um tipo de documento comercial utilizado como garantia em operações de crédito. Ela é um título de crédito assinado pelo devedor, ou seja, a livrança era assinada pelo devedor, e o devedor assina a livrança se comprometendo a pagar uma quantia específica ao credor a uma data ou condição futura estabelecida na tal livrança assinada pelo devedor. E ela é emitida pelo devedor, ou seja, a pessoa ou a empresa que contrai a obrigação financeira. Quem deve é quem é devido é quem emite a livrança. E ela é destinada ao credor, que quem deve pagar a dívida. E geralmente quando ela é emitida, normalmente após a realização de uma venda a prazo. Ela é emitida normalmente após a realização de uma venda a prazo ou prestação de um serviço, como forma de garantir o pagamento em uma data futura combinada pelos dois, pelo devedor e pelo credor. Vou dar um exemplo prático. Temos o sacado. O sacado, um fornecedor emite a letra comercial ao vender produtos a prazo para uma loja. Sacador, um fornecedor emite a letra comercial ao vender produtos a prazo para uma loja. Temos o sacado, que é a loja que adquire os produtos e deve pagar o fornecedor na data acordada. E temos o beneficiário, que pode ser o próprio fornecedor ou um terceiro, se a letra for transferida. Em poucas palavras, se a dívida for transferida para uma outra pessoa a receber, ela pode ser a terceira pessoa, o terceiro a que me referia, que pode receber a letra transferida. Em poucas palavras, foi assim que terminou a minha apresentação dos documentos comerciais. Espero que tenham percebido
e obrigado.